Uma passagem muito conhecida do livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 1. Nós estaremos lendo 4 versículos. Atos, capítulo 2 e versículo 1. Eu já consegui sentir a presença de Deus desde os hinos da harpa nessa igreja. E eu tenho certeza, meus irmãos, que da mesma maneira que hoje de manhã, quando eu preparava essa mensagem, eu pude chorar, e eu pude falar em línguas no meu quarto, eu tenho certeza também que Deus vai falar com você nessa noite. E aquilo que você precisa ouvir, o Senhor vai trazer. E aquilo que você precisa mudar, o Senhor vai fazer você entender que você precisa mudar. Aquilo que você precisa seguir na sua vida, o Senhor vai fazer você entender que você precisa seguir na sua vida. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora olha que perfeito. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Apenas a primeira parte. E todos foram cheios do Espírito Santo, quando eles aceitaram. Meus irmãos, antes de nós começarmos a destrinchar a palavra, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Gosto muito de vir a esta casa, tenho um imenso carinho, imenso amor por este lugar. Estou sempre presente quando possível nas vigílias e fico muito feliz todas as vezes que eu venho aqui. Agradecer ao diácono irmão Cleiton, conhecido como Agael, e Gael, olha só. E agradecer pela bondade de me convidar, pela coragem de me convidar. Agradecer também ao pastor, porque sei que direta e indiretamente autorizou a minha presença aqui nessa noite. E digo a vocês que, assim como tenho temor de Deus em estar pregando nessa noite, tenho temor também por estar na presença de vocês, porque sei que vocês são obreiros valorosos, sei que pregam a palavra e que têm um grande conhecimento, e muitos de vocês poderiam estar aqui no meu lugar, mas que nessa noite a palavra que Deus colocou em meu coração possa aquentar o coração de vocês, e que o avivamento que Ele me ensinou a vivenciar possa chegar também a vocês. Meus irmãos, quero trazer também um abraço do meu pastor Aldemar Honório. Quero dizer que estou debaixo da graça dele por estar aqui nessa noite. Mas sem delongas, vamos lá. Meus irmãos, a passagem a qual nós temos em Atos, no capítulo 2, ela é uma passagem muito conhecida e ela trata a respeito da igreja primitiva. A igreja primitiva nada mais era que a primeira igreja que surgiu após a ascensão de Cristo aos céus. É onde os primeiros apóstolos, os primeiros evangelistas, os primeiros missionários surgiram e começaram a levar a palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, que quando Jesus ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, ele diz aos seus discípulos que ele deixaria um no lugar dele, um chamado Consolador, o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele não serve apenas como nosso Consolador. É bem verdade que quando nós estamos tristes, cansados ou com algum problema e oramos ao Senhor, sentimos um calor que nos acalenta e sabemos que é o Espírito Santo nos consolando. Mas o Espírito Santo ele vai além disso. Ele não é apenas consolador, ele é amigo, ele é aquele ser, aquela pessoa que quando você está no seu trabalho, na faculdade, na escola, no ambiente em que você vive o seu cotidiano e você está prestes a pecar, é aquela pessoa que te acusa. Peraí, não é assim que funciona, está errado, muda, está diferente, tem que ser diferente. O Espírito Santo é aquele que quando você vem até a casa de Deus e você começa a sentir uma coisa tão quente dentro de você, uma coisa que você não sabe explicar, que a sua carne começa a tremer, é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo é aquele que, assim como em Atos 2, manifestou naquele ambiente, batizou o Espírito Santo, também tem poder para poder estar aqui nessa noite e estar, e também pode batizar o Espírito Santo nessa noite.
O mesmo Deus que interveio e soprou um vento veemente naquele ambiente da igreja primitiva, também é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e pode fazer o mesmo acontecer nessa noite. O Espírito Santo, ele age de maneiras que talvez nós não entendamos. A Bíblia fala que foi como um som de um vento veemente, que eram como línguas de fogo. Tenta imaginar isso. É incompreensível para nós. Mas o Espírito Santo, ele age da maneira que ele quer agir no nosso meio. Mas para que o Espírito Santo haja, é necessário que haja entrega, é necessário que haja relacionamento, é necessário que haja comunhão. E em cima disso, meus queridos, é que eu quero entrar na mensagem de hoje. Minha esposa já falou antes a respeito do tema que o irmão passou para nós. E antes dele me passar o tema, meus queridos, eu estava num culto de adolescentes da nossa igreja, o irmão estava pregando, e ele deu uma pequena passagem que falava sobre avivamento. Não pregou sobre avivamento, mas deu uma pequena passagem que falava disso, e eu senti uma paz muito grande dentro de mim, e comecei a orar dentro da igreja. Deus, se é isso mesmo que o Senhor quer que eu leve para os teus filhos, eu quero que o Senhor me confie. No outro dia, quando mandei as fotos para ser feita a arte, ele me disse: já preparou o tema? Não. Pode ser avivamento? Pode ser avivamento. É nessas horas que nós entendemos que Deus, ele fala e trabalha nos mínimos detalhes. Mas para que Deus fale e trabalhe nos mínimos detalhes, é necessário relacionamento, é necessário comunhão, é necessário estar em vida avivada, ter avivamento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Meus irmãos, para nós falarmos a respeito de avivamento, nós temos que entender o que é de fato avivamento. E quando nós falamos sobre avivamento, se nós cortarmos um pedaço da palavra, nós temos aviva, vida, viver de novo. O avivamento nada mais é que um despertar. O avivamento nada mais é que você se reanimar, que você viver sobre aquilo. E é lindo, meus irmãos, porque a pessoa que ela está vivendo, que é uma pessoa avivada, ela vive os seus dias como cristão da mesma maneira quando ela aceitou Jesus Cristo. A pessoa que é avivada, ela vive o amor de Deus com tanta intensidade, da mesma maneira que ela viveu quando aceitou Jesus Cristo. E é muito interessante, meus irmãos, o meu pastor fala uma frase maravilhosa que ele diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mantemos um relacionamento com Ele, estamos em comunhão com Deus, maior Deus é em nossas vidas, grande Ele é em nossas vidas. Agora, quando eu me afasto um pouco de Deus, perco o relacionamento, perco comunhão, menor Deus fica em nossas vidas. Para que Deus seja grande em nossas vidas, para que você olhe para o seu problema e pense: não, meu Deus é maior. Para que você olhe para a sua dificuldade e pense: não, meu Deus é maior. Para que você queira sentir a presença do Espírito Santo, não apenas nesse ambiente, Deus tem que ser grande, mas para Deus ser grande, você precisa se relacionar com Ele. Eu fico muito triste às vezes, meus irmãos, quando eu venho para um grupo de jovens, e não estou vendo aqui nessa noite, nem por isso, mas vejo jovens no celular o culto inteiro. Ou venho para um culto de jovens e em 2 horas de culto, o jovem passa 1 hora do lado de fora, conversando, indo ao banheiro, bebendo água. Nós já separamos apenas poucas horas da nossa semana para estar na presença de Deus. E mesmo estando na presença de Deus nesse pouco tempo, nós não valorizamos esse tempo que nós estamos na presença dEle. Muitas vezes nós entramos na casa de Deus, adoramos Ele aqui dentro, glorificamos Ele aqui dentro, mas quando saímos na faculdade, no trabalho, na primeira roda de conversa, somos o primeiro a falar o palavrão. Muitas vezes estamos vivendo um cristianismo falso dentro das igrejas, em que participamos apenas dos cultos, mas não vivemos um relacionamento com Deus. Para ter uma vida avivada, para deixar que o Espírito Santo bagunce a sua vida com tanto fervor, é necessário ter relacionamento com Deus, é necessário estar em comunhão com Deus, é necessário ter a prática diária de conversar com Deus, é
É necessário você escutar o louvor, escutar e sentir a presença de Deus falando com você. É necessário, quando o som do piano toca, você já estremecer a sua carne, porque você sabe que Deus vai falar. E Deus não fala apenas pelo microfone na mão do pregador, Deus fala pelo instrumento na mão do músico. É necessário você entender que quando você se coloca na dispensação da graça e tem relacionamento com Deus, as coisas mudam, as coisas ficam melhores. Os problemas não acabam, as dificuldades não acabam, mas as coisas melhoram. Quando você vive uma vida de relacionamento com o Senhor, quando você vive uma vida de comunhão com o Senhor, você começa a entender o que é avivamento. E quando você começa a entender o que é avivamento, você passa cada dia com um pouquinho mais de saudade do céu. E você não vê a hora de comungar com o seu irmão e partilhar desse avivamento. E você não vê a hora da trombeta tocar, porque o Espírito Santo possa agir nessa noite, da trombeta tocar e Deus anunciar que o Filho de Deus está vindo para buscar a sua igreja. Quando você vive relacionamento, você espera com saudade esse céu. Quando você vive relacionamento, você vive cada vez mais perto de Deus e cada vez com mais saudade desse lugar. Nós não pertencemos daqui, não somos daqui, somos de lá. Somos estrangeiros aqui, somos embaixadores do céu aqui, mas não pertencemos a este lugar, nós somos de lá. Quando nós vivemos então uma vida de relacionamento com Deus, nós começamos a entender a importância e a necessidade que o avivamento tem em nossas vidas. É interessante, meus irmãos, que uma vida avivada, ela está relacionada a você ter mudança de hábitos. Uma vida avivada, uma pessoa avivada, que pratica o avivamento, ela está relacionada a uma pessoa que ela é diferente, que no ambiente que ela convive, trabalho, escola, faculdade, ela é diferente, que aonde ela pisa, as pessoas olham para ela e percebem que ela é diferente. Que da maneira que ela fala, as pessoas percebem que ela é diferente. Que da maneira que ela age, as pessoas percebem que ela é diferente. Ontem nós tivemos um trabalho maravilhoso na igreja, e uma jovem, ela deu um testemunho. E ela dizia que ela queria muito que a sua família também se convertesse ao Senhor. Só que ela não tinha oportunidade para chegar e falar do amor de Deus, porque eles eram muito trancados. Mas essa jovem, ela vivia e vive uma vida cristã de fato, avivada. E ontem à noite ela nos trouxe um testemunho que o seu cunhado pediu para que o nosso pastor fosse à casa dele, e naquela oportunidade ele se entregou ao Senhor Jesus, ele aceitou a Jesus como Salvador. Só que ela não falou nada, ela apenas agiu. Isso é ter o Espírito Santo conosco, isso é ter relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós entendemos a importância do avivamento, nós entendemos a necessidade que nós temos de nos santificar, de estar em comunhão com Deus. A importância do avivamento em nossas vidas, ele nos mostra que nós precisamos ser diferentes. E esse ser diferente, meu irmão, não é apenas você estar na faculdade, estar na sua carteira sozinho, ou você estar no trabalho e não conversar com ninguém. Esse ser diferente é você participar às vezes das mesmas coisas, participar do mesmo trabalho, das mesmas funções, mas é agir de maneira diferente. Como? Falar diferente, escutar músicas diferentes, fazer as coisas de maneira diferente. E é interessante, meus irmãos, que como embaixadores do céu nessa terra, como sal e luz, nós não podemos ser influenciados. Nós temos que influenciar. Só que quando você é influenciado, é uma coisa que ela vem de fora, te toca dentro, muda seu caráter, muda seus hábitos. Agora, quando você influencia, tem que ser uma coisa que ela parte de dentro para fora. Para você influenciar de maneira boa, positiva, como cristão de fato, o que está dentro tem que ser bom, positivo, cristão de fato. Para você poder influenciar no mundo lá fora,
em todos os ambientes que você vive, o Espírito Santo tem que ter morada dentro de você. Para que você possa ser influenciador lá fora, você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque com esse relacionamento, influenciar se torna mais fácil. As pessoas olham para você e percebem que você é diferente. Você não precisa falar. As pessoas olham para você e percebem que você tem um brilho diferente. As pessoas olham para você e se sentem seguras em chegar e te pedir um conselho. As pessoas olham para você e sabem que se elas estiverem passando um problema na família, elas podem pedir para você orar, porque Deus está com você. Quando as pessoas percebem que você tem o brilho do Espírito Santo, você se torna referência. E quando você se torna referência, você está agindo como embaixador do céu na terra. E quando você age como embaixador do céu na terra, a sua grande missão é levar quantas almas você puder para o céu, arrancar almas do inferno e levar para o céu. Quando você é referência, age como um influenciador, as pessoas começam a entender que o Deus que você serve também pode ser o Deus dela. E elas começam a entender que você mesmo na dificuldade glorifica, que você mesmo no problema continua glorificando, que você mesmo às vezes passando por um problema na empresa, na faculdade, seja onde for, você é diferente, você glorifica, você adora, você não murmura. Mas isso é sinal do que? Relacionamento. A importância que o avivamento traz em nossas vidas, para nós, é relacionamento com o Espírito Santo e ser referência lá fora. Porque sendo referência lá fora, mostraremos o quanto Deus é grande em nossas vidas. E mostrando o quanto Deus é grande em nossas vidas, alcançaremos mais almas para o Senhor, arrancaremos mais almas do inferno e poderemos glorificar todos juntos no céu, que é para onde nós vamos morar. Quando falamos de avivamento também, nós entendemos que é extremamente necessária uma ação divina, que não tem como ter avivamento se não tiver uma parte de Deus. É bem verdade que para ser uma pessoa avivada, eu tenho que ter mudança, eu tenho que ser diferente. Acabei de falar sobre isso. Mas não tem como ser avivado sem Deus. Não tem como ser uma pessoa avivada sem a ação de Deus em nossa vida. E é lindo e maravilhoso, meus irmãos, porque Deus é o autor da vida. A vida foi Ele quem criou, a vida foi Ele quem fez, foi Ele que soprou o Espírito da vida em Adão e Eva, foi Ele que decidiu que você nasceria, foi Ele que decidiu que hoje você estaria aqui. Quem sabe talvez você não queria estar aqui, não eram os seus planos estar aqui nessa noite, mas Deus caminha de uma maneira para que você estivesse aqui nessa noite. Quando eu falo que nós necessitamos da ação divina para ser avivados, eu começo a entender que Deus, Ele age da maneira que Ele quer e no momento que Ele quer. A Bíblia fala em Atos 2, dizendo que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porém, e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente. Eles não esperavam a ação do Espírito Santo. Eles não esperavam que o Espírito Santo tivesse primazia naquele lugar. Eles não esperavam que o Espírito Santo tomasse aquele ambiente, até porque eles não conheciam ainda o que o Espírito Santo podia fazer. E quando eu entendo que Deus Ele faz e age da maneira e quando Ele quer, eu entendo, meus irmãos, que para nós termos uma vida avivada, nós temos que nos colocar nessas condições. Nós temos que nos colocar na dispensação da graça de Deus e entender que Ele vai agir em minha vida quando Ele quiser, que Ele vai fazer a minha vida da maneira que Ele quiser. Muitas das vezes nós nos perguntamos cotidianamente: por que está sendo dessa maneira? Por que as coisas estão caminhando por esse rumo? Por que aquela pessoa recebeu a promoção no serviço e não eu? Por que eu não consegui passar nessa matéria da faculdade, por exemplo? Por que eu tento ser diferente na escola, mas tentando ser diferente as pessoas não conversam comigo? Eu tento ser diferente, eu tento não falar palavrão, eu tento me colocar debaixo da graça de Deus, mas quando eu chego lá, as pessoas não me aceitam. Quando eu chego lá, eu sou excluído.
Eu tento fazer da maneira certa no emprego, mas se eu fizer da maneira certa, eu não vou receber promoção. Muitas das vezes a gente não consegue entender a maneira que Deus age em nossas vidas e a maneira que Ele faz em nossas vidas. Só que essa semana mesmo, como minha esposa disse, nós somos prova de que Deus Ele faz nos mínimos detalhes, de que não precisa um pregador descer do púlpito e até você pegar na sua mão e profetizar sobre a sua vida. Basta apenas você estar atento à voz de Deus e entender que Ele fala por meio da sua palavra, que Ele fala por meio dos hinos louvados, que Ele fala por meio dos hinos da harpa, que Ele fala por meio de um instrumento tocando. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, o quanto Deus nos deixou de maneiras para ouvir a voz dEle falando conosco. Ouvir a voz de Deus não significa apenas que Deus vai vir aqui no seu ouvido e você vai ouvir uma voz dissonante, perfeita, entendendo o que Ele fala. Ele fala dessa maneira? Fala, tenho certeza porque já ouvi. Mas Deus Ele fala nos mínimos detalhes. Ele fala quando você acorda. Em vez de você só levantar da cama, você talvez pegue o celular e leia um versículo da Bíblia. Ele fala quando você está dirigindo durante o dia e você resolve colocar o hino no carro. Ele fala talvez quando você está tomando banho e você decide conversar com Ele. Entenda uma coisa: ter relacionamento com Deus, falar com Deus, não se restringe a você vir a esta igreja, cultuar a Ele. Falar com Deus não se restringe a você se ajoelhar no pé da sua cama e orar. Falar com Deus é todo momento, é cotidiano. Falar com Deus é você estar dirigindo e orando. Falar com Deus é você estar tomando banho e orando. Falar com Deus é você tirar uma pausa para um café no trabalho, orar, conversar com Deus. E não precisa você chegar, Pai, nas luzes. Deus Todo-Poderoso, claro, Deus é poderoso, Ele merece ser adorado. Mas às vezes tudo que Deus quer da nossa parte é que a gente chegue, papai, hoje o dia foi tão difícil, hoje eu não consegui suportar, hoje eu tentei, mas não consegui. Tudo que Deus quer às vezes, meus irmãos, é que nós saiamos das condições de simplesmente servos e entendamos que estamos nas condições também de filhos. E eu garanto que você não chega para o seu pai e fala: Pai Todo-Poderoso, não, Pai, sabe que aconteceu tal coisa no meu emprego hoje? Pois é, foi dessa maneira. Você acredita? O que eu faço? O que eu posso fazer? Qual a atitude que eu tenho que tomar? Deus Ele espera relacionamento. Deus Ele espera que nós tenhamos comunhão com Ele, de maneira que não agimos só Ele como Senhor em nossas vidas, mas que agimos Ele como Pai em nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que o avivamento Ele produz também restauração. Eu já estou encerrando. Que Ele produz também restauração. E essa restauração é simplesmente você voltar ao que você era antes. Sabe quando você aceitou a Jesus? Que você vinha na igreja na terça, na quinta, no sábado, no domingo. Quando você aceitou a Jesus e você cantava todos os hinos da harpa, que você aceitou a Jesus e você participava de todas as campanhas de oração da igreja. Sabe aquele primeiro amor que você vivia? Sabe aquele amor que quando as pessoas te machucavam, você sabia que Deus era maior e que não podia dar bola para isso? Sabe aquele primeiro amor que quando as pessoas chegavam e ficavam com você e você se sentia tão triste a ponto de desistir, mas você sabia que Deus estava ali? Você sabia que Deus estava com você? Sabe aquele primeiro amor que te dava forças? O avivamento Ele produz restauração. E a restauração nada mais é de você voltar a esse primeiro amor, de você voltar a ler a Bíblia todos os dias como você lia, de você voltar a ter conversas com Deus como você tinha todos os dias, de você voltar a escutar músicas que adoram o Senhor dentro do carro.
de você entender que Deus ele precisa ser primazia na sua vida, de você entender que o que você vivenciava antes, você estava mais perto de Deus, e Deus tem saudade de poder estar com você, te abraçar, falar com você. Muitas vezes a resposta para as nossas coisas só não chegaram ainda, porque nós estamos negligenciando o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Nós precisamos voltar a nos colocar debaixo da presença de Deus, nos colocar no centro da sua vontade, porque quando nós nos colocamos no centro da sua vontade, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Deus ele quer que nós voltamos a ter relacionamento, Ele quer que nós voltamos a ter o primeiro amor de novo. Meus irmãos, se coloquem de pé. Para nós encerrarmos, houve um homem nos Estados Unidos, e na madrugada da sua casa, em um certo dia, ele foi tomado pela presença do Espírito Santo. E tomado pela presença do Espírito Santo, ele ouviu uma voz que dizia para que ele escrevesse. E esse homem, naquela madrugada, e nos 2 dias que ele se trancafiou no seu quarto em jejum, orando, buscando ao Senhor, ele escreveu o sermão. Não foi um sermão, não foi uma pregação, foi o sermão, foi a pregação. Esse homem, chamado Jonathan Edwards, depois de 2 dias estudando no seu quarto a respeito dessa palavra, desse sermão, resolveu pregar na igreja no domingo de manhã. E naquele domingo de manhã, aprove Deus que estivesse naquela igreja também muitas pessoas importantes, políticos, escritores, jornalistas da época. E aquele homem pregou um sermão intitulado Pecadores na mão de um Deus irado. E naquele ambiente de glória, imagino eu, estava um jornalista. E esse jornalista, e era muito comum naquela época, que os sermões eram escritos e publicados nos jornais. E aquele jornalista resolveu então escrever o sermão de Jonathan Edwards. E a história nos conta, meus irmãos, que após Jonathan Edwards pregar o sermão, pessoas se agarravam aos pilares da igreja e batiam as suas cabeças, pedindo perdão a Deus. Mulheres gritavam que nos seus pés estava pegando fogo, porque parecia que o inferno estava puxando para baixo. Jonathan Edwards pegou um sermão que nos mostrou a dependência que nós temos de Deus. Um sermão que nos mostrou que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos nos entregar para o Senhor. Aquele sermão foi publicado no jornal. Durante a semana, nos outros dias, patrões e funcionários liam aqueles sermões no jornal e eram impactados pela glória de Deus nos Estados Unidos. Muito tempo depois, alguns meses depois, um francês resolve ler no jornal onde estava o sermão, transcreve o sermão para o francês, leva para a França. Pessoas e pessoas foram avivadas por aquele sermão na França. Pessoas entenderam que são dependentes do Senhor na França por meio daquele sermão. Muito tempo depois, um japonês chegou na França, viu aquele sermão, transcreveu para o japonês, chegou no Japão, e não tendo igrejas evangélicas no Japão, abriu uma igreja chamada Pecadores na mão de um Deus irado. O que eu quero que você entenda nessa noite com essa história? Deus, Ele age da maneira que Ele quer e quando Ele quer. Se Deus te acordar nessa madrugada, pedir para você pegar um papel e uma caneta e anotar, não se assuste, porque Deus age da maneira que Ele quer.
Se uma palavra estranha vir à sua boca, não se assuste, porque Deus age da maneira que Ele quer. Se durante essa madrugada uma música começar a soar nos seus ouvidos que você não conhece, e uma letra começar a soar no seu coração que você não conhece, não se assuste, porque Deus está falando com você. E da mesma maneira que eu tenho certeza que a igreja evangélica foi avivada nos Estados Unidos, na França, no Japão e no mundo por meio de Jonathan Edwards e daquele sermão, eu tenho certeza que Deus pode te usar da mesma maneira e pode fazer de você um instrumento para avivar da mesma maneira. Só que para isso é necessário ter relacionamento. E nessa noite eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você precisa, entendeu que precisa ter mais relacionamento com Deus. Se você entendeu no seu coração que talvez você esteja fazendo pouco, venha aqui à frente. Se você entendeu no seu coração que há necessidade de ter mais comunhão com Deus e que você quer ser avivado pelo Espírito Santo, venha aqui na frente. Que nem disse antes, eu não sei qual foi o motivo de estar aqui nessa noite. Ok, foi anunciado, teve um culto de jovens. Você veio por conta do culto de jovens. Mas algo me diz talvez que o seu desejo não era estar aqui nessa noite. Que talvez você estava durante o culto já pensando para onde você iria depois, em qual lanche você comeria, quanto você vai gastar. Meu Deus, será que eu posso gastar? Algo me diz que nessa noite o teu desejo era talvez ter ido para um outro lugar. Talvez durante a faculdade você estava sendo convidado por alguns amigos para ir para o bar, para ir fazer alguma coisa de errado. Talvez na escola, coisas estão chegando a você e que você precisa negligenciar essas coisas. Eu não sei porque Deus nos trouxe nesse ambiente, mas eu sei que Deus fala e eu sei que Ele está falando. Talvez hoje possa ser uma das últimas oportunidades que Deus está te dando. E para que você viva uma vida avivada debaixo da presença de Deus, você precisa se entregar ao Senhor. E nessa noite eu lhe estendo o convite. Se há alguém nesta casa que entendeu que precisa se entregar ao Senhor e aceitá-lo como suficiente Salvador, eu te convido para vir até aqui na frente. Eu sei que é muito estranho todo esse ambiente, que talvez você esteja sentindo uma coisa dentro de você que você não está sabendo explicar. Mas eu não estou aqui nessa noite prometendo igreja, nem prometendo placa de igreja, nem prometendo que os seus problemas vão acabar, nem prometendo que as coisas vão mudar do dia para a noite. Mas eu estou te apresentando Cristo. E assim como eu tenho certeza que Cristo aviva quem está nesse ambiente, Cristo também quer te avivar. Mas você precisa se entregar. Você precisa aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Eu falei há pouco de um lugar a qual nós vamos morar, que não somos desse ambiente, que não pertencemos daqui, mas que pertencemos a um outro lugar. E eu te convido nessa noite, se você sentiu um calor dentro de você, uma coisa inexplicável, eu te convido para vir aqui na frente e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Te convido para ter mudança na sua vida, para que as coisas sejam um pouquinho mais fáceis. Te convido a se entregar ao Senhor. E a você, meu irmão, que tem o desejo de ser um pouco mais avivado, também lhe convido para vir aqui à frente. Talvez você esteja clamando pelo batismo do Espírito Santo e ele ainda não chegou. Talvez você esteja clamando pelo batismo do Espírito Santo e você está achando que você vai ser batizado aqui, mas talvez dentro do seu quarto você será batizado. Talvez dentro do ambiente da sua família, no culto doméstico, você será batizado. Talvez no ambiente que você esteja dentro do carro escutando louvor, você será batizado. Para ser batizado é necessário relacionamento. E eu peço que a partir dessa noite você possa pôr em seu coração que há necessidade de relacionamento. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai,
Eu lhe agradeço, Senhor, porque a sua palavra foi pregada mais uma vez. Mais uma vez nós podemos sentir a presença do seu Espírito Santo no nosso meio. E podemos, Pai, entender que o Senhor fala aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa transformar vidas nessa noite. Que vidas sejam transformadas por intermédio da sua palavra. Pai, que assim como ocorreu com Jonathan Edwards no século XVIII, que houve um avivamento em todo o mundo, Pai, que possamos vivenciar um avivamento que possa nos encher da presença do seu Espírito Santo, que possamos vivenciar um avivamento, Pai, que nos restaure a viver o primeiro amor de novo, que possamos, Pai, vivenciar um avivamento, que possamos nos entregar aos seus pés. Pai, nos ensina a ter mais relacionamento contigo, Pai. Nos ensina a chegar mais perto do Senhor. Nos ensina a entender que o Senhor é grande em nossas vidas. Nos ensina a entender que nós não pertencemos a este lugar. Nos ensina a entender que vamos morar no céu junto com o Senhor, que passaremos a eternidade do seu lado. Nos ensina a entender, Pai, que precisamos derramar em sua presença para poder, Pai, passar dias e dias, eternidade com o Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, que precisamos de Ti em nossas vidas. E sobretudo, Pai, nos ensina a entender que o Senhor não apenas faz em nossas vidas, mas que o Senhor é Deus em nossas vidas. Nos ensina, Pai, a ter relacionamento. Nos ensina, Pai, a mudar de vida. Nos ensina, Pai, a ser sal e luz. Nos ensina, Pai, a ser influenciadores. E que por meio desta palavra possamos ter nossas vidas como a manual de fé cristã e agir a partir desse momento com mais entrega, com mais comunhão, com mais santificação e com mais relacionamento com o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossos meios e por tudo que o Senhor é em nossos meios. Em nome de Jesus. Amém.